mente com amor, com luz, clareza, entendimento. Que o Senhor Jesus esteja conosco, os amigos de luz também, nos dando o apoio necessário para a compreensão e para que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Que estejamos todos bem, na paz do Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Henrique, aí para quem não me conhece. Convite do Anselmo, vim aí conhecer você bem, né? E nessa noite aqui, esse bate-papo de 30 minutos, aí, eu acredito 30 minutos, a gente veio falar um pouquinho de algum dos temas do Evangelho. Eu trouxe um dos temas, a lei de causa e efeito, a ação e reação, né? Algumas das coisas que estão bem presentes até na doutrina espírita, até mesmo por consequência do que nós aprendemos no decorrer da própria doutrina. A questão da reencarnação, a questão da condição do que fazemos durante a nossa vida, do que nós escolhemos, né? Aquela coisa do retorno. Então, no decorrer daqui de alguns momentos aí da palestra, a gente vai falando um pouquinho mais. Eu separei, né, como de costume, assim, eu não sou aquele palestrante muito desenvolvido, digamos assim, muito desenrolado, então eu uso alguns recursos para me ajudar a lembrar. Então, muitas vezes o PowerPoint me dá um auxílio melhor, então desculpem aí pelo mau jeito. E aí a gente tem a lei de causa e efeito. Eu separei alguns tópicos, né, para que a gente possa abordar durante esses tópicos. Um dos primeiros tópicos é a vingança. E aí vamos ver por que eu trouxe esse tópico na lei de causa e efeito. Então a gente tem algumas coisas assim, algumas frases que a gente conhece no decorrer da nossa vida. Aí, toma lá da cá, né? Eu não levo desaforo para casa. Quantos de nós já não escutamos essas situações, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Toma lá da cá, eu não levo desaforo para casa. Porque eu não levo desaforo para casa mesmo. Vingar-se daquele que te faz mal satisfaz. Matar quem matou. Pena de morte e execução será a melhor solução. O que nós temos aí sobre a vingança, né? Um dia desse, atualmente eu estou trabalhando em 2 empregos, né? Estou fazendo Uber, as horas que eu saio do meu emprego fixo. E aí, como Uber, puxa, eu diria que é uma das melhores psicanálises assim, que eu escolhi para fazer, porque eu conheço muita gente. E aí um dia desse eu peguei um advogado, eu acho que ele tinha nome, porque assim, ele tinha um jeitão lá todo, o cara super gente boa, sentou comigo na frente, foi conversando e tal, e foi na época que tinham soltado os cravinhos, né? Tinham soltado os cravinhos, então aquele noticiário estava na mídia. Então tava tudo aqueles negócios de pessoas falando, que absurdo, já soltaram eles, não sei o que, tal. E aí ele começou a comentar sobre isso comigo. Que tal? E ele me falou um negócio que me tocou, né? E ele falou assim, as pessoas confundem vingança com justiça. E aí ele falou, poxa, 15 anos não são 15 dias. Eles estavam presos há 15 anos. Nossa, passou rápido. São 15 anos. E aí realmente isso me tocou, no sentido de que ele disse assim, poxa, as pessoas não querem justiça, elas querem vingança. Até que ponto nós somos assim? Então, quer dizer, qual é a diferença, né, da justiça e da vingança? Outro ponto que me chama bastante atenção, quando a gente está assistindo um filme, eu gosto muito de filme, né, na hora de relaxar e tal, e a gente tem aquela coisa, né, o filme ele tem um enredo que te prende, geralmente. Vamos pegar filmes americanos, né, que tem aqueles enredos mais chamativos, um filme de ação. Geralmente o mocinho, ele é injustiçado, acontece alguma coisa que você vai comprar a briga do mocinho. E aí a ideia do filme é essa, fazer vocês, espectadores, comprarem a briga do mocinho e fazer o mocinho se vingar a todo custo do que aconteceu. Mataram a família do mocinho e agora
vamos junto com ele matar o cara que matou a família dele. Não é bem assim que funciona? É justamente isso, assim, não é uma crítica, né? É uma análise mesmo sobre como nós somos. Quando a gente está assistindo um filme, nós já somos assim. A vingança, ela está atrelada a nós. Ela existe, ela faz parte de dentro, eu acho, da nossa própria construção humana. O ser humano, ele tem algo embutido nele e que é construído através dessa questão. E atrelado à vingança tem outra coisa que a gente não percebe. O que será? É o ódio, a raiva. Porque ela está atrelada. Porque você nunca quer se vingar calmamente. Não. Você não vai sentir, né? Não é amor que você está sentindo. Você está sentindo raiva. Você está raivoso. Por quê? Porque algo foi feito, no caso do filme, contra o mocinho. Mas o mocinho representa você. Naquele momento você quer que o mocinho faça a vingança. E aí, justamente quando acontece casos como esse do escravinho, casos que vão para a mídia, né? E aquele alarde todo, intimamente nós já somos conduzidos a isso. Então, intimamente nós somos conduzidos a vingar-se, mesmo que não seja com a gente. Opa, mataram uma menininha, os pais planejaram a morte da menininha. Nós queremos que aqueles pais paguem de qualquer forma. Eu não quero saber o que aconteceu, mas eu quero que aqueles pais paguem. E é isso que é algumas coisas que a gente tem que analisar conosco mesmo, né? Essa construção nossa, né, como seres humanos, até que ponto é coeso isso? É bom que a gente continue alimentando isso. Aí vem aquela história do autoconhecimento, não é? Por que nós estamos aqui muitas vezes numa casa de oração, numa tentativa de buscarmos trocar essas informações? Porque a gente precisa de mais informações que nos dê condição de nos conhecer melhor. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente reconhece que tem algo conosco, por exemplo, um doente nunca vai curar-se se ele não reconhecer que está doente. É aquela velha história da questão de colocar os drogados numa entidade, mas até que ponto eles vão ficar naquela entidade se eles não quiserem ser curados? Até que ponto vai aquela vontade deles? O livre-arbítrio da pessoa não é da pessoa? Tá certo que em determinados casos nós temos literaturas espíritas, nós temos situações que em alguns momentos, por tanta coisa que a pessoa vai passar, pode acontecer que o livre-arbítrio dela seja de alguma forma tirado temporariamente ou por algum momento. Mas falando de nós, seres humanos, nós não temos direito a esse livre-arbítrio? E aí a gente, por ter direito ao livre-arbítrio, comete erros. E através dos erros a gente se recompõe, né? Porque se eu erro e reconheço que errei, eu começo a fazer o quê? Corrigir esse erro. Então é por isso que é um dos tópicos que eu trago nessa questão para que a gente possa analisar. A vingança, ela está muito presente em nossa vida. E ela interfere em algumas atitudes nossas. Ela interfere bastante. O sentimento de vingança, ele está tão presente dentro de nós que muitas vezes a gente não percebe em pequenos atos. Pequenos atos. Eu tomo lá da cá. Ai, alguém falou de mim no serviço. Pronto. E aí? Eu vou ficar remoendo aquela situação. Intimamente eu estou me vingando já estou pensando, e aí meus pensamentos criam também, meus pensamentos evoluem. E aí intimamente eu já fiquei sabendo que aquela pessoa falou mal de mim por outra pessoa. E aí eu vou alimentando aquele mal-estar, né? Aquela coisa. Intimamente eu quero vingança, a pessoa falou mal de mim. E aí como que eu vou tratar isso? Se eu não tiver informação, se eu não tiver subsídio para isso, se eu não tiver condição, se eu não me conhecer melhor, se eu não me melhorei a cada instante, se realmente eu não faço esse exercício duro de tentar se melhorar, se eu não fico disposto a isso, como que eu vou
conseguir mudar essa situação. Simplesmente eu vou retrucar. Eu vou ser igualzinho a pessoa. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, eu sou cristão. Eu sou cristão, mas eu quero a pena de morte. Por vários fatores. Eu não estou julgando isso, gente, pelo amor de Deus. Cada um tem a sua livre escolha. A única coisa que a gente tem que ter consciência é o seguinte: se eu quero a pena de morte, é impossível que eu seja cristão. Não tem como. O Cristo não ensinou isso. Esse é o legado dele. Em plena cruz, ele vai e perdoa as pessoas. Então, quer dizer, não é religiosidade aqui. É uma análise. Uma análise de que se essa história, e eu digo para mim mesmo, como eu já escutei de pessoas, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, eu vou não sei aonde, mas eu sou a favor da pena de morte, porque aqueles caras têm que morrer. E aí, essa é uma situação, isso é assim, pô, mas se você é a favor, você ainda não é cristão, você ainda não é. Você pode gostar, você pode admirar, você pode querer ser, mas você não é. Que fique claro isso. Não estou xingando o cara, porque o cara diz assim, eu sou a favor da pena de morte, então eu não sou cristão. Não, você não está sendo maltratado por isso. Você simplesmente está num estado que é o seu estado. Você é um anticristão, você não é cristão. Você não entendeu ainda a mensagem. Pelo menos se você vai bater no peito e vai dizer cristão, então não é. Não é. Então essa é qual é a sua filosofia? Não sei qual é, mas a sua filosofia é o tomar lá da cá. Tem uma parte do tomar lá da cá, tá lá. Você quer a vingança, você quer que o cara que matou saia da sociedade e seja eliminado. Eliminei uma pessoa. Como acontece em mais da metade dos estados dos Estados Unidos, acontece a pena de morte hoje. Eu li uma matéria recentemente de uma pessoa que ela era parte do... Por exemplo, na pena de morte dos Estados Unidos, existe uma equipe de pessoas que são obrigadas a participar de todas as penas de morte. Elas são... Eu não sei o nome agora, não me vem ao nome agora dos profissionais, mas essa pessoa, essa mulher, ela deu uma entrevista, ela participou mais de 15 anos de execuções, só assistindo execuções. E recentemente ela tem um filho de 2 aninhos, parece. Então recentemente ela sentiu vontade de sair desse serviço. E aí depois parece que um repórter ficou sabendo da história e aí foi procurar ela e fez uma reportagem sobre por que essa pessoa que participou durante tanto tempo de execuções, de repente sentiu vontade de sair das execuções, não participar mais. Ela nunca teve nenhum envolvimento com nenhuma das pessoas que foram executadas. Ela era uma profissional que era obrigada a assistir às execuções como testemunha. Então eles tinham lá, era obrigado um parente da pessoa, da vítima, pelo menos um, são obrigados a assistir, e essas pessoas que são colocadas, né, tanto os executores como as pessoas que são colocadas, então eles assistiam à morte daquelas pessoas. Então, nesse relato dessa mulher, o que me achei muito interessante foi ela ter falado da época que ela começou. Quando ela começou, ela deixa bem claro, ela diz assim, olha, eu assistia de uma forma tranquila, para mim era algo justo, aquela pessoa estava recebendo uma pena que ela merecia. Então, durante muito tempo ela assistiu e aquilo lá nada causou a ela, né? Ela disse. Após o nascimento do filho dela, ela se achou uma pessoa mais sensível. E aí ela começou a enxergar essas coisas de outra forma. Ela se modificou. Então, quer dizer, muitas coisas que nós fazemos no passado, né, não estou falando nem de reencarnação, né, de encarnação passada, estou falando do próprio passado mesmo nosso. Nós, pelo nosso próprio livre-arbítrio, pela nossa própria inteligência, pela nossa própria condição humana de aprendizado constante, nós vamos nos modificando. Então, vamos pegando só o caso de detentos que cometeram realmente o crime e que foram executados. Será que a execução traria o acalento realmente à família que sofreu o crime?
A questão é essa: a execução vai trazer o acalento àquela família? Ah, porque meu filho foi morto por aquele indivíduo, então ele morreu, beleza, me acalmei. Será que vai acontecer isso? Realmente? Nós que estamos estudando, nós que estamos tentando nos melhorar, né? Porque a ideia não é ser melhor que ninguém, a ideia é nos melhorar. Aí a gente vai analisando essas situações. Muitas vezes, no calor da emoção, nós desejamos realmente, puxa, esse indivíduo aí devia morrer. E aí, graças ao nosso discernimento que está, de uma forma ou outra, melhorando gradativamente, a gente, depois que reflete melhor, começa a pensar, não é bem assim. Talvez aquele indivíduo precise de um tempo recluso da sociedade. E aí temos as leis, né? E você vê que países como os Estados Unidos, pegando um exemplo, eles têm leis mais rígidas e aplicáveis, né? Elas se aplicam. A questão não é a lei ser rígida, a lei tem que ser aplicada. E aí essa aplicação das leis acontece com muito mais vigor nos Estados Unidos, a gente acompanha isso. E aí a gente pensa assim, como que seria aquele cara se ele não tivesse sido executado daqui a 30, 40 anos? Será que ele seria a mesma pessoa? Será que ele estaria ainda naquela mesma condição de cometer outros crimes? Será que ele não se modificaria? Mas eu acho que eu me modifico a cada momento, mesmo querendo ou não, eu estou me modificando. Mas a gente tirou a possibilidade daquela pessoa de ter aquela experiência, né? Nós vamos ver que pelo Espiritismo a gente aprende que a reencarnação existe e que ela é muito plausível, porque são experiências necessárias. A gente tirou para aquela vida, mas aquele cara vai retornar. Ele vai retornar. A gente tirou, executamos ele, mas ele vai retornar. Então, a ideia de vingança, ela está atrelada ainda ao que eu vou falar sobre causa e efeito. Por isso que eu trouxe, é um dos tópicos. Certo? Vamos pensar sobre isso. Um outro tópico que está bem em conjunto com a vingança e com todo o conteúdo do que nós fazemos são as leis, né, que são nos apresentadas também. Eu coloquei só como leis imutáveis, mas as leis presentes, né, as leis que a gente termina conhecendo também através da literatura espírita, as leis que os espíritos nos apresentam como leis imutáveis e que vão estar de acordo com o que a gente vai vivendo. Essas leis, elas são inalteradas para nós. Então, elas estão num conjunto universal. Então, só pegando aqui um trechinho, o Espiritismo nos apresenta uma lógica de vida através dessa sequência de leis. E através da própria reencarnação, nos apresenta que nós aprendemos com o decorrer do tempo, com as experiências. Seria meio, assim, numa análise superficial, é meio contraditório que um espírita, que se diga espírita, seja a favor da pena de morte conscientemente, sabendo que a reencarnação existe. É meio estranho. Eu acho estranho, não casa muito bem com a ideia de reencarnação, porque eu estou ceifando a existência daquela pessoa, sabendo que ela vai retornar. Então, o que a gente tem aí nessa questão? Como que nós agimos, né? Como devemos agir, como podemos agir e como vamos agir. Por que isso? Porque em determinados momentos da nossa vida, nós vamos agir apenas, sem pensar. É o que nós fazemos mesmo, muitas vezes na imaturidade da vida. Não é muito mais fácil a gente pegar jovens cometendo erros que você, depois de uma certa idade, você vê, nossa, mas que erro besta, né? Eu bebi e fui dirigir bêbado. Tá certo que muitos caras maduros terminam levando isso para sua madureza, mas vamos analisar aí. Se nós temos consciência de que um elemento químico, como a bebida, causa uma deficiência no meu corpo temporária,
que eu perco um pouco a agilidade, se eu dirigir eu vou estar propenso a cometer um erro facilmente. Porque o carro é uma arma, e é uma arma brusca, a gente vê isso o tempo todo, né? Vários acidentes de carro ocasionados por pessoas que bebem, não é? Então, quer dizer, são coisas que eu trouxe para vocês para que a gente possa ver que tudo está ligado. Então, quando eu falei vingança, é algo que nós temos dentro de nós. Alguns em menor escala, alguns em maior escala. Mas todos, de uma certa forma, dificilmente uma pessoa vai dizer para mim que não sente uma emoção na hora que é apresentado um crime, que não sente uma vontade, mesmo que seja rápida, que seja temporária. Isso acontece. Por quê? Porque está dentro de nós. As leis imutáveis, elas fazem parte da nossa vida. E elas vão ser momentos assim, digamos assim, há vários momentos que nós poderíamos, de uma certa forma, ocasionar algo contra essas leis. E aí que é a questão, de que forma nós agimos com o mundo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. A lei de causa e efeito apresenta-se afirmando a explicação apresentada pelos espíritos sobre nossas necessidades de aprendizado utilizando vidas sucessivas. Ou seja, através das vidas sucessivas que nós temos, nós vamos, através dos nossos erros e acertos, de um modo geral, nos melhorando. Dificilmente a gente vai sair pior de uma vida a outra. Nós vamos pegar a história do mundo mesmo. O próprio mundo responde isso. O mundo era muito mais violento na época de Jesus. Isso é história, isso é fato. As pessoas, por exemplo, as mulheres tinham direito a alguma coisa? As mulheres simplesmente eram usadas apenas para a reprodução. É fato isso. Se a gente for pegar a história do Brasil, a mulher vai ter direito a voto na época de Getúlio, ele que vai instituir. E até aí, a mulher é o quê na sociedade brasileira? Esse é um momento que a gente analisa o seguinte: pô, como que nós éramos naquela época? Machistas, né? A gente hoje discute muito mais o direito da mulher. Por quê? Por que se discute isso? Porque através de muitas coisas a gente vai pegando o quê? Injustiças que já aconteceram no passado. Mulheres que foram estupradas pelo próprio marido, mulheres que eram abusadas o tempo todo pela família, mulheres, enfim. A questão é, nós aprendemos com o tempo. E aí, como que a gente faria que isso acontecesse de forma mais comum na nossa vida? A reencarnação, o período que nós passamos aqui, a experiência terrestre. Senão, a gente está lutando contra nós, a nossa própria, né, essa própria essência de que o Espiritismo nos explica, que é a nossa existência, né, a nossa existência contínua. Uma das coisas, então, que também é um dos tópicos, é a própria reencarnação, né, a necessidade que é um meio usado para que a gente possa, através das nossas vidas sucessivas, aprender, corrigir, tentar sair daqui melhor possível. É difícil? É difícil. Quantas vinganças nós vamos ter que deixar para trás para que a gente possa dizer assim, poxa, eu consegui superar uma dor. E muitas vezes vingança, quando a gente fala, é aquela coisa do remoer aquela coisa que fica dentro da gente. Às vezes acontece até com um parente, pessoas próximas. Poxa, por que eu não consigo fazer as pazes com aquele tio, aquela tia? Não consigo fazer as pazes com meu pai, com a minha mãe? Porque ele me falou um negócio que me ofendeu muito há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas dali por diante eu não quis mais falar com ele. Olha só, eu não quero mais falar com aquela pessoa porque ela me fez um mal. Eu não estou me vingando dela? Olha a vingança aí. É isso que eu estou falando. A vingança, ela vem em um nome. Ela traz um nome que muitas vezes a gente não associa a nós. Mas se a gente analisar com um pouco mais de calma, frieza, sem aquela coisa de, ai, eu não faço nada. Não, se eu estou fazendo alguma coisa, é bom analisar.
É bom a gente se colocar, se tirar, sair daquele momento de que somos intocáveis, melhores. Não, nós somos também parte do problema, não é o problema em si. Nós somos parte do problema. E ele continuará existindo se eu permitir que ele continue existindo. Então, quem que vai ter que dar o primeiro passo para uma reconciliação? Aquele que tiver com a cabeça melhor, aquele que tiver mais entendimento. Não é o que está menos entendimento. Lembram de Jesus? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, geralmente, quem que vai ter que dar o primeiro passo? Aquele que tiver mais consciência. É aquele que está mais consciente que tem que dar o primeiro passo. Baixar a cabeça, humildemente, e pedir desculpa. Mesmo que não tenha sido totalmente eu culpado. Mas a reconciliação vai começar de uma forma. Uma das pessoas vai ter que tomar o passo. Esperar que o outro tome o passo nunca vai acontecer. A relação ser humano e Deus, aí eu já sei que, a relação ser humano e Deus é um dos últimos tópicos. Que é justamente, eu acredito que essa relação é o momento que cada ser humano consegue, de uma determinada forma, sem me atrelar a religiões, sem me atrelar a nenhum tipo dessa situação, mas me atrelando ao seguinte, de que a pessoa, o ser humano, consegue, de uma determinada forma, enxergar o seu eu e enxergar o seu horizonte, o que vem a vir. É um momento que ele consegue dizer assim, olha, eu já tenho um pouco mais de consciência. Eu consigo entender que existe uma força superior além de mim. Ela existe além dos seres humanos. Ela rege tudo isso. Existe algo por trás disso. Eu não estou vivendo a esmo. Eu não estou vivendo por acaso. O acaso, na realidade, eu costumo dizer bastante que o acaso é uma palavra que nós inventamos, para que a gente explica o que não é explicado ainda por nós. Que a gente não consegue explicar, a gente está dizendo que é um acaso. Então, foi sorte. Aquele pessoal que às vezes diz assim, poxa, ela passou no vestibular de medicina, puto, que sorte! Mas ela teve toda uma trajetória de sacrifícios, estudando, passando noites em claro, acordando cedo, mas aquilo lá não é sorte, a questão é consequência, E é justamente causa e efeito. Quando a gente está distante de Deus, ou quando a gente está ainda perdido, procurando algum tipo de caminho, nós estamos ainda propensos a cometer mais erros. Isso daí também é uma coisa a ser considerada. Quando já temos um caminho, pelo menos, a seguir, talvez uma das coisas mais difíceis para o ser humano é entender Deus. A figura de Deus, eu até coloquei aqui, a figura de Deus ainda não é muito compreendida e representa um grande mistério a ser desvendado pelo ser humano. Ela não é compreendida mesmo. Deus ainda é colocado de uma forma muito assim. O entendimento do ser humano ainda não chega, não é possível ainda a captar essa força, esse padrão. Daí as muitas religiões que nós temos para explicar coisas muito parecidas. Muitas vezes o cara não concorda com a reencarnação, beleza, mas ele concorda com 70%, 80% do que eu falo aqui. Mas o cara não gosta do espiritismo porque fala da reencarnação. Aí tem pessoas que às vezes me perguntam, mas o espiritismo fala de Jesus Cristo? Caramba, não sabia. Porque o cara não atrela. Então, quer dizer, o entendimento de Deus ainda está muito distante de nós ainda, dessa coisa que a gente tem ainda, dessa causa primária de todas as coisas. Por exemplo, nós estamos ainda no mundo e quando você começa a analisar o que nós seres humanos fazemos um com o outro, nós vemos ainda a distância do que a gente entende. Eu tinha comentado sobre cristianismo, mas, poxa, quando a gente começa a entender o ser humano, Jesus Cristo, aquele ser, e como é contada a história dele, e as lições, e a forma, não preciso entrar na parte religiosa, mas se eu entender o que é ética,
a ética que próprio Jesus ensina durante o pouco tempo que ele passa com aqueles apóstolos e com aquelas pessoas. O pouco tempo que ele passa ali, aquela ética de amar ao próximo como a ti mesmo, a gente não consegue compreender aquilo lá. Da forma que deveria, ainda não. Então, quer dizer, poxa, quanto que a gente ainda vai ter que galgar, né? Quanto que a gente vai ter que andar ainda? Até a gente conseguir chegar próximo desse entendimento mesmo, de verdade. Então, para isso, a gente precisa se entender bem. Tentar, pelo menos, chegar ao máximo possível do entendimento de quem somos nós. Né? Tirar um pouco aquela questão de que somos isolados, assim. Tem aquela coisa, cada um é um universo, mas esse universo ele precisa dos outros universos. É como o ser humano está descobrindo também das estrelas, que existem diversos universos, que existem diversas, né? Como a gente sabia antes, pensava que o mundo era achatado, e agora já consegue ver as estrelas, e agora a tecnologia começa a criar espaçonaves. E quando o homem conhecer outros habitantes de outros mundos? E quando... Será que estamos preparados para isso? Pô, a gente ainda se vê como único. Quer dizer, há tantas coisas ainda que precisamos aprender, né? Sobre nós, sobre o que somos e o que viemos a fazer. Agora, deixar isso aqui a esmo, como, eu nasci apenas para trabalhar e pronto, tem que ter algum motivo. Essa questão é que ela mexe um pouco mais com cada um de nós. Eu acredito que é bem semelhante a cada um de nós essa questão do querer aprender, querer receber essa informação, querer cada vez mais esse entendimento. Então, o último tópico que eu deixei é essa relação ser humano e Deus, que faz parte de todo esse conteúdo sobre causa e efeito. Por quê? É um dos maiores entendimentos que nos faz, muitas vezes, mudar o nosso rumo, o nosso jeito de ser. O que nos motiva algumas vezes. Alguns relatos já fiquei sabendo, assim, de pessoas que, através de alguns traumas, elas, em vez de procurar a vingança, os traumas que eu digo, muitas vezes crimes, ou algo que aconteceu de grave na vida dessa pessoa, e ela vai em busca disso, de se conhecer espiritualmente, de buscar um entendimento maior sobre ela, Deus, o mundo. E aí essa pessoa começa a crescer de uma forma que talvez, se ela fosse analisar, ela não faria isso em outras circunstâncias. E daí que entra a questão, muitas vezes, da necessidade para algumas situações. Então eu não acredito naquela coisa do acaso. Eu acredito que tudo tem a sua procedência. E que a gente pode determinar o que precisamos ou não. Então muitas vezes a pessoa taxa que, não, porque a reencarnação vai me trazer os meus débitos do passado, eu vou ter que sofrer. E não é bem assim. Muitas vezes, no decorrer do tempo, o que nós fizermos pode alterar essa situação. Então, o que nós temos aí nessa questão da lei de causa e efeito, ação e reação, é uma coisa muito concisa na questão do que cometemos, do que fazemos, do que contribuímos para esse mundo. E aí, no período do que a gente vê hoje de pensarmos, né? A partir do momento que eu acordo e a partir do momento que eu vou dormir, eu fui um ser que esteve presente na vida de algumas pessoas. Eu não vivi sozinho. É impossível que uma pessoa só viva dentro com ela mesma. É muito raro isso. Ela vai conviver com outras pessoas. Mas o que eu contribuí para a vida dessas outras pessoas através do meu próprio conhecimento, da minha própria mudança, né? Então, esse é o convite de hoje, uma reflexão sobre o que podemos fazer da nossa própria existência para que ela se torne cada vez melhor para nós mesmos e produtiva também para aquelas pessoas que convivem conosco. Automaticamente, se eu melhoro a mim mesmo, se eu melhoro o meu estado de vida, eu vou também contribuir para que o estado de vida das pessoas que estiverem convivendo comigo também
seja melhorado. Eu vou contribuir com o mundo com melhores pensamentos, com melhores palavras, com melhores atitudes. E aí entra a ética, entra o discernimento do que é certo realmente, do que é errado. Como que eu estou contribuindo? E olha que a gente está vivendo um país hoje muito necessitado de ética, né? Nós estamos falando de ética o tempo todo, né? Está no ar isso daí. E cada um de nós tem a sua parcela também de culpa por tudo que está acontecendo, mas que pode também ter a parcela de contribuição. E a gente tem esse direito de contribuir e mudar. Acho que é isso, né? Esse é o seu horário. Então, me desculpem aí ter passado um pouco do horário. Eu espero que a lição de hoje, assim, a contribuição humildemente foi dada de uma forma assim. Eu sempre deixo claro que o palestrante não é o dono da verdade. A gente traz o que muitas vezes temos aí do nosso próprio entendimento, tem um pouco de mim, claro, mas tirando um pouco dessa parte pessoal, né, personificada aqui, da minha própria personalidade, o entendimento do estudo fica para que vocês possam fazer uma análise mais profunda, né? Procurem cada vez mais analisar o tema para que seja realmente aplicado às nossas vidas. Vamos então nessa oração agradecer a Deus por mais esse momento de estudo em que passamos alguns minutos dando as informações necessárias para nos melhorar um pouquinho, nos possibilitar sairmos daqui melhores do que aqui chegamos, com amor, força, discernimento, luz e paz. Que a presença de Deus esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Poxa, Luiz, muito obrigado. Você trouxe tanta coisa aí para... Se a gente fosse ficar discutindo aqui a respeito, ia ficar umas 4, 5 horas. É boa a discussão. Porque, a ética hoje... saindo da questão saindo da questão social, se a gente for trazer a ética para um convívio religioso, numa igreja ou num templo espírita, num templo bandista, a ética ela deveria ser a primeira causa de convivência. Exatamente. Né? É igual você deu o exemplo, fulano falou mal de mim, eu vou me vingar, fulano fez isso, eu vou me vingar, né? Hoje em dia as pessoas não matam mais elas matam moralmente. Né? Então se o meio religioso, ou qualquer que fosse o meio, tratasse de lidar com a ética de verdade, a alteridade, respeito com a divergência, né? com as formas diferentes de pensar, nossa, a coisa seria uma maravilha, seria um exemplo. Tá? Seria o amar ao próximo de verdade. Exato. E a comparação que você fez de causa e efeito com o tema vingança, para mim foi perfeito, cara. Porque tem tanta coisa, né, que pode se abordar. Tem bastante coisa, né? Eu pensei na vingança por questão de que está muito atrelado em nós. Eu acho que por mim mesmo, assim, quando é o que eu falo, minha esposa tá aí, ela não me deixa mentir. Eu não sou um cara calmo, mas muitas pessoas que me conhecem agora dizem assim, poxa, você mudou bastante. E eu sei que essa mudança, ela tá atrelada ao que eu venho aprendendo nesse decorrer do tempo e tal. Então eu vejo que eu estou me construindo de novo, então eu estou me reconstruindo. Então essa reconstrução acho que para todos acontece. Por quê? Porque você vai descobrindo que toda a sua ação causa um efeito. E ela vai fazer essa colaboração, né? E quanto mais a gente tiver aqueles caras, por exemplo, como eu sou naturalmente uma pessoa explosiva. Graças a Deus hoje eu me controlo, não consigo não. Já faz anos que eu não tenho essas brigas nem explosões com ninguém, graças a Deus, mas eu fico vendo essas pessoas que hoje simples empurrão no ônibus, começa uma discussão, e aí já vai pra briga, e aí todo aquele grupo que dá um limite depois, porque muitas pessoas se apertam junto, só que você já percebe que